Oi, gente, como vocês estão? Tô muito feliz de estar aqui para gravar mais um vídeo. Gente, preciso confessar para vocês que eu tô amando fazer esse trabalho de informar as pessoas, de gravar esses vídeos. Estou me encontrando nessa função, né? Nessa atividade de gerar esses vídeos e esse conteúdo para vocês. Estou realmente muito feliz. E se você ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve agora. Aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, já deixa seu like aqui nesse vídeo para você não esquecer. Se você não me acompanha ainda no Instagram, me segue lá, @Marília Cardoso Endócrino, tudo juntinho, porque diariamente eu posto conteúdos lá no Instagram, né, textos, vídeos mais curtinhos, sacadas sobre tudo que envolve o complexo processo de emagrecimento e as questões do peso corporal e da obesidade. Eu ainda não tinha feito aqui nesse canal um vídeo sobre obesidade e coronavírus, que é o assunto que a gente mais ouve falar nas últimas semanas. E nós sabemos o quanto que esse tema tem sido divulgado pela mídia, né? Mastigado, extensivamente comentado, e o quanto que as pessoas têm ficado às vezes um pouco perdidas, mais ansiosas, principalmente as pessoas com obesidade, né? Ao saber, né? Ao receber a informação de que a obesidade é um fator de risco para as formas graves da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Então, o tema desse vídeo é falar sobre a obesidade e coronavírus, por que a obesidade é um fator de risco para coronavírus, se todos os obesos têm o mesmo risco de evoluir para essa infecção grave. E ok, sabendo dessas informações, o que é que eu, que tenho obesidade agora, posso fazer? Se tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir esse risco durante o curso da epidemia, aqui agora, o que é que eu posso fazer? Ok, gente? Então nós vamos basear esse vídeo nesses 3 pontos. O primeiro ponto é a gente entender por que obesidade é um fator de risco para a forma grave da Covid-19. E realmente vou começar respondendo essa pergunta: é mesmo um fator de risco ou é conversa da mídia? É sim um fator de risco, consagrado, confirmado. Cada vez, gente, a gente tem mais evidências científicas, mais estudos, mais artigos, né? A gente sabe que o assunto todo é muito recente, mas apesar do pouco tempo, a gente tem fatos, observações e dados que nos permitem, né, tirar essa conclusão de que a obesidade é um fator de risco para a Covid-19. E segundo o CDC, a obesidade mórbida, somente a obesidade grau 3, que é a obesidade, né, aquelas pessoas que têm o IMC maior do que 40, só rapidamente, como você calcula o IMC, você pega seu peso em quilos, divide pela sua altura em metros, vai encontrar um resultado, pega esse resultado, divide pela altura em metros novamente. Aí você vai encontrar um número. Quando esse IMC é acima de 40, esse número é acima de 40, as pessoas têm obesidade grau 3, são classificadas como obesas grau 3, e são essas pessoas que, segundo o CDC, tem a chance de evoluir mais gravemente se contrair o coronavírus. Aí você pode me perguntar, mas são apenas os obesos que têm o IMC acima de 40, só os obesos mórbidos? E a resposta é, infelizmente, não. As pessoas que têm graus menores de obesidade, apesar da gente ter menos dados nessa população, mas são também pessoas que têm uma chance maior de evoluir gravemente. Principalmente as pessoas, mesmo com graus menores de obesidade, mas que têm aquela obesidade que se acumula mais na barriga, que a gente chama de obesidade visceral. É essa gordura visceral, né? Os níveis dessa gordura elevados, que aumentam o risco, um dos principais fatores envolvidos no aumento da chance da pessoa obesa evoluir de forma grave, se contrair a infecção.
Então, e por que isso acontece, né? Porque as pessoas obesas, os obesos mórbidos, né, mais ainda, mais graus menores de obesidade, geralmente são pacientes que têm um nível de inflamação maior no corpo. Na verdade, a gordura ela está constantemente trabalhando. A nossa gordura produz muitas substâncias, incluindo substâncias inflamatórias, e são essas substâncias inflamatórias que são principalmente produzidas pela gordura visceral, por aquela gordura que fica aqui na região da barriga, essas substâncias que aumentam a inflamação do corpo. Então, o corpo de uma pessoa obesa, ele é mais inflamado. E aí, se você contrai qualquer infecção, não apenas o coronavírus, qualquer bactéria, qualquer outro vírus, é como se essa resposta inflamatória do seu corpo, que já está ativada, fosse muito exagerada. E aí, é uma resposta inflamatória meio desorganizada, que às vezes no lugar de se concentrar e combater o agente infeccioso, acaba agredindo outros órgãos, né? Como por exemplo o pulmão, e piorando o quadro respiratório. A gente chama isso, né, de resposta inflamatória sistêmica, que pode ser ativada mais facilmente em pessoas que têm obesidade. Por outro lado, apesar de você ver essa inflamação mais intensa, mais exagerada, mais desorganizada nas pessoas com obesidade, não quer dizer que é uma resposta de defesa mais efetiva. Pelo contrário, apesar da resposta inflamatória ser maior, por ser uma resposta inflamatória desorganizada, né? Contraditoriamente, são pessoas que têm uma imunidade pior, né? O sistema de defesa para combater o vírus propriamente dito é mais enfraquecido, talvez em parte porque o sistema de defesa está ocupado, né, nesse processo inflamatório todo que envolve a obesidade. Então, diante de um organismo obeso, principalmente com obesidade visceral, eu tenho uma resposta inflamatória mais exagerada, desorganizada, que pode agredir mais o meu corpo do que ajudar. E contra o vírus, que é o agente que eu realmente precisaria combater, eu tenho uma resposta mais fraca, menos eficiente para combater esse vírus. Por essa razão, as pessoas com obesidade, elas tendem a ter, não é que necessariamente elas vão ter, toda pessoa obesa vai evoluir grave se pegar o coronavírus. Não, cuidado para não generalizar, mas por todo esse entendimento que a gente tem, que acontece por trás da fisiopatologia da obesidade, nos leva a crer que uma pessoa obesa, quando contrai a infecção, tem essa tendência de evoluir de forma mais grave. As pessoas com obesidade, e aí eu incluo aqui as obesas, as pessoas que têm obesidade em graus menores, mesmo que não seja aquele IMC acima de 40, são pessoas que têm mais chance, né, que têm mais facilmente outras doenças, né, que também são consideradas fator de risco para ter a forma grave da Covid-19. Por exemplo, a obesidade é fator de risco para mais de 250 doenças definidas aí pelo Conselho Federal de Medicina. E dentre essas 250 doenças, aproximadamente, está o diabetes, a pressão alta, que são dois fatores de risco sabidamente conhecidos para que a pessoa evolua, né, de forma mais grave. Então, existe a obesidade que por si só é um fator de risco e ela pode vir associada com outras doenças que acontecem mais facilmente em pessoas obesas, como o diabetes e a pressão alta, que podem somar, né, junto com a obesidade e contribuir para a maior chance daquela pessoa evoluir de forma grave. As pessoas com obesidade, por exemplo, geralmente também, independente de estarem infectadas, pessoas saudáveis sem nenhuma infecção, são pessoas que respiram pior. Por que isso acontece? Imagine que o movimento de respiração, ele envolve a expansão do meu tórax e o relaxamento do meu tórax, né? Expande e relaxa, expande e relaxa. Numa pessoa obesa, essa dinâmica respiratória, ela fica muito mais dificultada, porque no momento que o meu pulmão precisa expandir para se ventilar adequadamente, é como se o peso da caixa torácica gerasse uma resistência que dificulta
dificulta a expansão adequada do meu pulmão. É como se a minha musculatura respiratória precisasse trabalhar mais para vencer a resistência desse peso da caixa torácica e conseguir ventilar melhor o meu pulmão. Ao mesmo tempo, esse peso, ele também existe no movimento contrário, né? Pela lógica, né? Pegando os conhecimentos de mecânica, da ventilação pulmonar, pode contribuir também para que essas pessoas tenham uma evolução pior, porque elas já têm alguma dificuldade de respirar. E no momento que eu tenho alguma condição que compromete o meu sistema respiratório, como é o novo coronavírus, que dificulta essa ventilação, né, essa troca de oxigênio no meu pulmão, eu posso também ter uma chance de ter uma evolução mais grave. Além disso, as pessoas com obesidade também, elas podem ter uma coisa chamada síndrome da apneia do sono, o famoso roncador. É muito comum uma pessoa obesa roncar muito à noite e muitas vezes são roncos, né, que atrapalham muito a qualidade do sono. Geralmente são pessoas que não conseguem ter um sono restaurador, passou a noite todinha dormindo, mas acorda no outro dia cansado, indisposto, fadigado, cochila muito facilmente durante o dia, porque essa respiração, né, dificultada durante o sono acaba comprometendo muito a qualidade do sono. E essa apneia do sono, ela também pode, né, já fragilizar a minha capacidade pulmonar. Em casos muito graves, quando uma pessoa tem uma apneia do sono grave, já assim, e depois de muitos anos uma apneia não tratada, as pessoas podem inclusive evoluir para um estado que a gente chama síndrome da hipoventilação da obesidade, que é uma condição, né, onde o seu próprio pulmão e o seu próprio corpo se acostumou com aquela respiração que não era muito efetiva, não era muito boa, e o seu corpo se acostumou com níveis menores de oxigenação no seu sangue. Então, uma pessoa que já está nesse estágio aqui da hipoventilação da obesidade, ela está lá com os níveis de oxigênio já mais baixos no sangue do que se você comparar com uma pessoa que não tem essa condição. E aí são pessoas que têm uma reserva de oxigênio menor no corpo. E aí qualquer coisa que possa fragilizar, que mexe ali com a capacidade de oxigenação do corpo, como a infecção pelo coronavírus, quando ataca o pulmão, como essa reserva é menor, são pessoas que mais facilmente podem precisar de respirar com a ajuda de aparelhos, de serem entubadas e por isso precisar internar para receber esse suporte ventilatório. E, gente, quando eu falo, né, essa conscientização, né, do ponto de vista técnico, de tudo que a obesidade pode causar, né, e do risco que pode representar numa pessoa com coronavírus, eu fico aqui comigo pensando nas pessoas que estão assistindo esse vídeo e no que está passando na cabeça delas. Então, assim, às vezes eu me sinto um pouco comovida com o medo, a culpa e a ansiedade que essas pessoas podem carregar, né, por serem obesas. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui nesse vídeo, uma pausa agora. Tudo isso que eu falei, o objetivo não é aumentar o pânico, o medo, a ansiedade, o desespero se você tem obesidade nesse momento. Muito pelo contrário, é expandir, né, a nossa consciência acerca do que é a obesidade, das repercussões que o excesso de peso, que o excesso de gordura pode trazer para o nosso corpo. E ao mesmo tempo, né, usar esse movimento de conscientização para que a gente possa desenvolver ações em busca de reduzir ou de minimizar ou de melhorar, de minimizar esses riscos ou de melhorar a nossa saúde. E agora eu quero falar com vocês, a gente conversou sobre o porquê que a obesidade é um fator de risco, se são todos os obesos que têm esse risco, até graus menores de obesidade, principalmente quando a obesidade visceral pode ter esse risco. E agora, o que fazer? O que é que a gente pode fazer? Que ferramentas a gente pode lançar mão, né, para mudar? É possível mudar esse cenário a curto prazo, aqui no meio da pandemia? O que é que eu posso fazer por mim? Eu
por ser obeso, recebo a sentença de que eu não tenho mais nada para fazer, que eu faço parte do grupo de risco e é isso? De jeito nenhum. Então, a terceira parte desse vídeo eu quero dedicar, né, ao que a gente pode fazer, o que a gente sabe, né, que os estudos já têm mostrado que pode ajudar as pessoas obesas nesse momento a reduzir o risco de ter essa forma grave da Covid-19. Primeiro, eu quero falar sobre os benefícios de perdas modestas, de pequenas perdas de peso. Gente, se você calculou seu IMC aí e viu que você está com IMC acima de 30, quiçá acima de 40, não pense que você precisa normalizar o seu IMC, chegar a perder 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos, para finalmente você se sentir aliviado e fora do grupo de risco da Covid-19. De jeito nenhum. Os estudos têm mostrado que perdas muito menores, muito mais modestas do seu peso pode te ajudar infinitamente a reduzir esse risco de evoluir para essa forma grave da doença. Uma perda de 5% do peso inicial. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa pesa 120 quilos, ela perde 5% do peso, 6 quilos, e fica com um peso de 114 quilos. Se ela for calcular o IMC dela, vai continuar bem elevado, mas essa perda de peso comprovadamente é suficiente para melhorar aquela mecânica respiratória que nós falamos, diminuir a resistência da caixa torácica, melhorar a minha respiração durante o sono, diminuir o ronco, aumentar a qualidade do meu sono, aumentar a minha capacidade respiratória e já começar a diminuir o processo inflamatório do meu corpo que a gente comentou lá no início. Então, muitas vezes as pessoas desmerecem essas pequenas perdas de peso e dizem, perdeu só 6 quilos, ainda tem muito para perder, tá só no começo. E acabam desmotivando as pessoas. Mas não acreditem nisso. Perdas pequenas de peso, encontre o seu possível. E na medida do possível, o que você conseguir, né, de perda de peso, de acordo com os hábitos que você consegue mudar no seu dia a dia, são muito importantes, tem muito impacto, tem um impacto verdadeiro na melhora de sua qualidade de vida e na redução do seu risco, né? Falando a curto prazo, que é a coisa que está mais preocupando as pessoas nesse momento, mas sem falar nos benefícios a longo prazo, diminuição de risco de diabetes, pressão alta, e vou falar mais de melhora a longo prazo no seu dia a dia mesmo, melhorar sua disposição, sua energia, né? Sua capacidade para brincar com seu filho, por exemplo, para subir uma escada, para fazer suas atividades em casa. Os benefícios são muito grandes. E uma perda de 10% do peso, né, que é uma perda possível, né, de acordo com o que a gente sabe nos estudos, para a maioria das pessoas. Por exemplo, uma perda para quem tem 120 quilos de 12 quilos, vamos supor que você consiga perder ainda um pouco mais. Aí a gente tem mais efeito, né, ainda na questão de reduzir a inflamação do corpo, porque você diminui mais aquela gordura visceral que eu falei. E aí você diminui 10 quilos de gordura, 12 quilos de gordura que estava produzindo ali citocinas inflamatórias. Então isso desafoga o seu corpo muito dessa inflamação, né, contínua, exagerada que acontece no organismo de uma pessoa obesa. E aí você organiza melhor o seu sistema de defesa, a sua imunidade, para caso você contraia a infecção, a sua resposta imunológica seja muito mais assertiva contra o vírus. Então, perdas pequenas de peso podem fazer muito a diferença. Mas agora eu vou fazer um contraponto, né? A gente sabe que perder peso, ainda que em quantidades, né, modestas, pequenas, como eu coloquei para vocês, como eu sugeri, né, de acordo com os estudos e todo o conhecimento científico que a gente tem até aqui, a gente sabe que perder peso é difícil, né? E a gente sabe o quanto que a obesidade, né, é uma doença complexa, multifatorial, crônica. Sabemos que são vários fatores que determinam a obesidade de uma pessoa, tanto fatores que eu consigo controlar, como alimentação, atividade física, qualidade do meu sono, estresse, ansiedade, como fatores que eu não consigo controlar, como genética, né, hormônios, às vezes, psicológico, questões emocionais, e tá tudo bem.
Então, essa outra parte, muitas vezes, que eu não consigo controlar, pode dificultar muito que as pessoas, às vezes, consigam mesmo alcançar essa meta de perda modesta de peso que a gente colocou aqui. E aí, a boa notícia é, ainda que você não consiga, por exemplo, perder peso, subir na balança e ver que a perda de peso aconteceu, hábitos que podem ser incorporados no seu dia a dia, mesmo que não se traduzam em perda de peso, já podem trazer um grande benefício para a sua saúde. Vou dar um exemplo: obesos que se exercitam regularmente. Então, se você começou a fazer uma pequena atividade física no seu dia, vamos supor que você é 100% sedentário, você não pratica absolutamente nada, e você decidiu fazer em casa mesmo pela questão do isolamento, seguir algum programa de dança, às vezes, para mulheres, 10 minutinhos de dança guiada, ou você contratou algum profissional de educação física para começar com você, e aí são exercícios simples no seu dia a dia, 10, 15 minutos, ainda que isso não se traduza em perda real, mensurável de peso lá na balança. Vários estudos mostrando que essas atividades físicas, mesmo sem causar perda de peso, já melhoram muito a capacidade respiratória das pessoas obesas e diminuem muito o risco e a chance dessas pessoas evoluírem para uma forma grave da doença. Então, essa é a grande mensagem desse vídeo que eu quero deixar para vocês. Não é estar obeso agora, né, e ficar assustado com tudo que a gente vem ouvindo da mídia, não deve ser um motivo para você achar que para você não tem jeito, que é sua sentença, né, fazer parte do grupo de risco. Ainda há tempo para você introduzir na sua vida medidas, seja na alimentação, seja na sua atividade física, que são capazes de mudar o destino da coisa, o desfecho final, caso você contraia, né, ou venha a adquirir o coronavírus.